Antioxidantes. O que Perfeito. são exatamente antioxidantes sem ser a comida da moda? Perfeito, Pardini. E os antioxidantes são moléculas que estão sendo cada vez mais estudadas. Inclusive, eu uso bastante antioxidantes. Já vou até explicar alguns suplementos aqui que eu faço uso, que tem um potencial de ajudar a sua vida. Então, você conversa com o profissional de saúde que acompanha a sua vida e talvez adicionar ou não algum suplemento pode melhorar a sua vida. No sentido que o antioxidante, quem ele é? Vamos entender isso. Então, o antioxidante, para a gente voltar nas aulas de química, o antioxidante é uma molécula que vai equilibrar um radical livre. E o radical livre, ele é até então conhecido ou considerado vilão por muitos. Mas ele não é um vilão se ele estiver equilibrado. Ele em excesso pode ser prejudicial. Os radicais livres, por exemplo, eles podem destruir o núcleo da célula, eles podem danificar uma proteína ou uma enzima. Então, esses radicais livres, eles podem ser direcionados, por exemplo, a destruir uma bactéria, Pardinho. Então, esses radicais livres são importantes para o nosso corpo porque ele é produzido quando eu produzo energia. Então, se eu quero produzir energia, eu vou produzir radical livre. Esse é o ponto. Então, o radical livre é isso. E esse radical livre, se ele estiver desequilibrado, ele vai me gerar um problema. Para isso, eu preciso do antioxidante. Por que ele chama antioxidante? Agora você vai aprender e você nunca mais vai esquecer. Anota isso. Antioxidante, oxidar é dar, é envelhecer. Quando uma coisa de metal está oxidando, ela está envelhecendo. Então esse processo de oxidação, ele te envelhece. Só que ele também vai produzir energia, que é o processo de oxidação que produz energia. Então eu tenho que produzir energia, mas não ser consumido por ela e pelos produtos dela. É aí que entram os antioxidantes. Por exemplo, eu uso o resveratrol, que é oriundo da alimentação. Ele vem lá, por exemplo, da fermentação da uva, e os taninos que vão amadurecendo, eles vão lá se transformar em moléculas antioxidantes, por exemplo, que podem contribuir. E uma dica para quem quer consumir um vinho, mas não quer o problema do álcool, que é uma dica valiosa, é o vinho apagado da Santa Hildegarda. Por que vinho apagado? Porque você não fica de fogo. Porque o processo de cozimento em baixa temperatura desse vinho tira o álcool, mas preserva os taninos e as propriedades antioxidantes. Prescrevo demais aos pacientes como uma orientação de que bebida funcional que melhora o meu fígado, ajuda em doenças cancerosas, ajuda em doenças inflamatórias intestinais, que 90% dos ouvintes desse podcast pode estar sofrendo. Então você que está aí me ouvindo agora, você pode ter uma inflamação no seu intestino, que poderia ser melhorado com o uso de antioxidantes, que poderia ser melhorado com alimentos ricos em antioxidantes e anti-inflamatórios naturais. Ou traduzindo numa linguagem bem popular, o antioxidante desacelera o envelhecimento, que reter 100% também não retém, né? Ele participa do processo. Mas se tiver desproporcional, o antioxidante ele pode gerar um problema também. Então eu penso nele como uma ferramenta no ajuste, no equilíbrio desse metabolismo. Alguns pacientes vão precisar de mais antioxidantes. Outros pacientes vão precisar de menos antioxidantes. Agora, o grande ponto é olhar essa individualidade e essa necessidade.